Professor, então, nós estamos diante de um tema que é muito polêmico, e tudo que se vai falar acerca da ingestão de óleo essencial é algo que mexe muito com as pessoas, confunde muitas pessoas, porque às vezes as pessoas entendem de uma forma não correta, e quando não, acham que, quando não criam, demonizam a ingestão do óleo essencial, também elas superestimam de tal forma como se fosse a única via. E tudo isso eu entendo que é algo que precisa ser esclarecido. Gente, nós enquanto Escola Aromas da Terra, eu como coordenador do curso de pós-graduação, essa especialização lato sensu em aromaterapia, nós temos o cuidado de mostrar realmente, através das disciplinas e através de todo o corpo docente, o quão é importante você ter o conhecimento, porque o conhecimento, a professora Gabriela Bissou, a nossa professora, ela pode dizer isso, o conhecimento liberta, e só quem pode te libertar dos teus achismos, dos teus segmentos, do que você segue outras pessoas, é o conhecimento, porque você vai formar opinião a partir do momento que você detém realmente o conhecimento e um conhecimento com qualidade. Então, um tema muito polêmico que nós trazemos aqui à mesa redonda, e eu queria começar, uma mesa redonda, um bate-papo, enfim, algo bem descontraído. Eu queria que os professores se apresentassem. Vamos começar por aqui, professor Fábio, e assim vai seguindo, depois as professoras no telão, tá certo? Professor Fábio, por favor. Muito obrigado, Rafael, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, é uma honra. Meu nome é Fábio Laszlo, eu acho que dentro da área da aromaterapia, eu sou um dos veteranos aqui no Brasil. Meu primeiro curso dentro do assunto que eu ministrei foi em 1998. E desde aquela época, em 1998, eu comecei a introduzir a temática de ingestão de óleos essenciais. Naquela época, esse conhecimento e essa informação era muito difícil de se obter. Esse conhecimento vinha da França, né? E nos anos seguintes, obviamente, ali era algo que era ensinado de uma maneira muito simplificada ainda, né? Com óleos essenciais como limão, laranja, mas os anos vieram passando, meu conhecimento foi consolidando, e eu viajei por muitos anos pelo Brasil inteiro. Tem cerca de uns 10 anos que eu dei uma pausa de ministrar cursos, foquei mais na editora de livros que a gente lançou, mas durante quase 15 anos eu estive pelo Brasil inteiro ministrando cursos onde eu ensinei a aromaterapia francesa. Então, eu tenho uma vivência muito grande com essa introdução da visão francesa de ingestão de óleos essenciais, tanto com o ensino, quanto com os meus alunos que praticavam e praticam, quanto também com relação ao tratamento de pacientes que vinham até mim, né? Então, o que eu pretendo aqui é contribuir de alguma maneira com relação, né, ao tema, que é um tema polêmico. Eu vivenciei a tensão desse tema no Brasil ao longo desses anos todos de aula, e acredito que aqui a gente pode ter, né, nesse momento, né, depois de mais de 20 anos, a gente poder discutir isso de uma maneira mais saudável, mais construtiva, né? Então, eu sou proprietário da Laszlo, foi uma empresa que foi criada no ano de 2000, justamente pela dificuldade de termos óleos essenciais no Brasil naquela época, e em 2016 lancei a editora Laszlo, onde a gente já conseguiu traduzir e colocar aqui no Brasil cerca de 60 livros dentro do tema, com vários outros que estão vindo por aí. E tem uma escola também, que é o Instituto Brasileiro de Aromatologia. Basicamente é isso. Obrigado, professor. Professor Victor, por favor. Eu sou o Vitor Leão, sou biólogo e aromaterapeuta e criador do canal Gota Consciência. E para mim é uma honra estar aqui realmente, sentado aqui com vocês, sentado do lado do Fábio, né, que é uma pessoa que inspirou muito o meu trabalho, né, colocou muito conhecimento no Brasil, traduzido do francês, do inglês, tudo que é língua, para a gente realmente ter um repertório de conhecimento. E eu já começo parabenizando aqui o professor Rafael e ao Aromas da Terra por esse simpósio e por essa mesa redonda em especial, em particular. Uma pessoa de muita coragem, né, de muito peito e de realmente querer colocar esse assunto que é tão polêmico em um nível tão alto. E eu já digo que é digno de nota esse tipo de encontro, porque você conseguiu fazer uma coisa, professor, que além de ser inédito do tema da aromaterapia, você conseguiu fazer uma mesa redonda que tem mais homem do que mulher. Dentro da aromaterapia isso realmente é uma raridade. É verdade. Eu sou Deminha Borges.
Assim, parabéns mesmo, professor Rafael, porque eu acho que o mundo está em ebulição, não só a aromaterapia, mas a medicina está se transformando, a medicina tradicional, ela tá tendo que mudar para a medicina funcional integrativa, e eu acho que esse simpósio veio nesse momento para quebrar paradigmas, para botar em discussão coisas que, será que alguns conceitos devem continuar? Será que a gente não tem que também se transformar como o mundo está se transformando? Então, acho que veio nesse momento. Eu sou médico, sou cirurgião, sou da terapia intensiva, né? Trabalho em UTI. E a aromaterapia, os óleos essenciais entraram para mim, por causa das minhas filhas. Eu comecei a estudar muito há 5 anos. E é desde 2021 que eu vi que havia uma necessidade, dentro daquele meu conhecimento, dentro daquele conhecimento de fisiologia humana, de farmacologia, de bioquímica, com o ser humano, e introduzir os óleos essenciais dentro desse conceito, dentro da medicina funcional. E aí a medicina aromática entra como a medicina funcional com carro-chefe, os óleos essenciais. A medicina aromática, ela nasceu na França, mas como outro nome, né, como medicina douce, e que na verdade é a medicina funcional com os óleos essenciais. E aí foi para a Inglaterra, depois lá para a Oceania, e o mundo todo agora, a medicina aromática, ela está se apresentando para o mundo. Eu resolvi mostrar também para o Brasil, e é um prazer estar aqui. Perfeito. Professora Ellen? Eu primeiro? Então, boa noite. É um prazer participar hoje com vocês. Acho que nem todo mundo me conhece. Eu entrei mais recentemente no mundo dos óleos essenciais, mas eu sou farmacologista de produtos naturais, já tem um tempo. E em 2020 eu entrei na Rage Insumos Orgânicos, que é uma indústria relativamente nova, que produz insumos orgânicos, e o nosso principal produto hoje é óleos essenciais e hidrolatos. E eu entrei para fazer um pouco de diferença em relação a outros produtores, né? E a gente produz um óleo diferenciado, nós plantamos, produzimos e vendemos um óleo todo da nossa história, então a gente consegue rastrear todo o controle de qualidade. E eu acho que tenho muito para contribuir com o tema, porque apesar, né, de muito contraditório, preocupante, como eu entendo bastante de farmacologia de produtos naturais, eu sei que os óleos essenciais também são uma possibilidade. A gente já sabe de ações e efeitos farmacológicos. E eu acho que o que falta, né, eu acho que essa mesa redonda já é o início do caminho de tentar resolver de fato isso, são estudos. O que falta é incentivo para que a gente comprove de fato essa farmacologia e se sinta seguro para trazer esses óleos essenciais, né, para ingestão e para outras várias vias de administração que fossem possíveis. O que me preocupa do ponto de vista de óleo essencial, na verdade, é a qualidade. Né? Não me preocupa o óleo essencial da Laso, não me preocupa o óleo essencial da Rage que eu estou, mas me preocupa os vários óleos essenciais que a gente não sabe de onde vem. Então, a partir do momento quando a gente fala de ingestão, a gente fala de ingestão para todos. E nós não temos legislação hoje, né, que ajude a gente a garantir um óleo essencial de qualidade. Então, é sobre isso, né, que eu hoje trabalho, me preocupo e acho que posso contribuir um pouquinho com a mesa, né, trazendo essa preocupação em relação principalmente ao controle de qualidade desses óleos, para que a gente possa garantir, seja qual for a aplicação, né, ingestão ou qualquer outra. Então é isso. Maravilha, professora. A participação. Professora Gabriela. Boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Boa noite a todos. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês todos. Quero parabenizar também o professor Rafael por essa iniciativa desse simpósio assim, de altíssimo nível de conhecimento. Acho extremamente importante trazermos isso para o nosso país, né? Uma discussão nesse nível de qualidade, nesse momento, sobretudo, que a gente vive um grande boom aí da aromaterapia. Claro que a gente está aqui com o Fábio, que é pioneiro na aromaterapia, a gente está com grandes nomes aqui nessa mesa, mas eu vejo que nós vivenciamos nesse momento um grande boom. E nada melhor do que termos realmente um conhecimento embasado para que a gente possa fazer o uso dessa prática
com segurança. Bom, eu venho aí de uma carreira acadêmica bem longa, já há muitos anos. Eu sou docente e pesquisadora da USP, aqui do campus de Ribeirão Preto, na área de imunologia. Então, eu venho de uma longa história aí como pesquisadora, não só como professora. E mais recentemente, de alguns anos para cá, é que os óleos essenciais acabaram entrando dentro do meu escopo aí de pesquisa, até no momento que eu estava buscando outras visões, porque eu confesso que como pesquisadora tinha uma visão bastante cartesiana, né, fragmentada, e que já não me satisfazia mais para procurar resposta de diversos desequilíbrios, diversas patologias humanas. E aí eu comecei a abrir, né, realmente meu campo de visão, e por um processo individual eu acabei conhecendo os óleos essenciais, e aí, usando inicialmente em mim, eu notei realmente os efeitos terapêuticos potentes que eles têm, e como pesquisadora não teria como deixar isso passar, e acabei realmente mergulhando aí em diversos estudos, fiz vários cursos fora do país, no país, estou fazendo também a pós-graduação aqui da Aromas da Terra, além de ministrar o módulo de imunologia, e também, né, aí mais recentemente, numa parceria com o Dr. Demian e outros pesquisadores, outros profissionais da saúde, a gente também está desenvolvendo pesquisas mais clínicas agora com óleos essenciais. Então, acho que pela minha vivência pessoal, também de atendimento aí de pacientes, como pesquisadora, eu também acredito que tem aí uma visão que possa contribuir aqui para esse debate tão importante. Muito obrigada desde já. Obrigado, professora. Eu não tenho dúvida que todos que estão aqui têm essa competência técnica. Não é algo que foi escolhido por amizade, mas por meritocracia. Estamos aqui quem entende realmente do assunto. E nós podemos conversar, iniciando pela questão da legislação, né? A professora Ellen falou, e aí eu queria ouvir dos professores, aí assim como são seis pessoas, né? Não, 5 pessoas, como eu vou só ficar aqui mediando e tudo, mas vocês vão debater mais juntamente conosco. Eu queria que fosse só um pouco mais direto, por conta do tempo, para a gente abordar mais assuntos, tá bom? Então, professor Fábio, em relação, essa é a pergunta estou fazendo para o professor Fábio, mas vocês podem também, obviamente, interagir. Em relação à legislação do uso do óleo essencial por via oral, como é que se coloca isso? O que é que as legislações falam, a Anvisa fala? Como é que é esse panorama hoje? Conversa com a gente. Então, nós não temos no Brasil uma legislação definida, não existe isso em local nenhum escrito, nem na Anvisa, nem no Ministério da Saúde, em relação à ingestão de óleos essenciais. Essa prática, que é uma prática que veio da França, ali surgiu na Europa, ela foi introduzida aqui no Brasil, assim como em diversos outros países, e nem na própria França existe uma legislação especificamente tão bem definida. Os franceses estão muito mais avançados do que a gente em algumas questões caracterizadas em relação a fitoterápicos, e aí é onde entram os óleos essenciais, e lá existe também uma separação entre óleo essencial cosmético, óleo essencial alimentício e óleo essencial que geralmente vai para o balcão da farmácia, muitas vezes uma farmácia de manipulação. Então, por uma questão tradicional, que já vem lá desde a década de 20, década de 30, os óleos essenciais são prescritos por médicos, assim como também terapeutas que utilizam. Existem nas farmácias francesas alguns óleos essenciais que não são comercializados para pessoas que não são médicas, e os outros óleos essenciais, como lavanda, limão, em geral, que a gente mais usa, são comercializados para o público em geral. Esses que não são comercializados são os óleos mais tóxicos. E então, aqui no Brasil, a gente não tem uma legislação específica. Essa legislação precisaria de ser construída, e a gente tem algumas barreiras em cima disso que, primeiramente, prescrição só o médico poderia fazer. O Conselho de Medicina não reconhece a aromaterapia, então a gente encontra uma dificuldade no meio disso.
E a gente ainda tem uma outra questão do próprio óleo essencial não ser reconhecido pela Anvisa como um medicamento, né? Ele é considerado um alimento ou um cosmético. E aí a gente entra dentro de uma outra situação complexa. Então, é uma caminhada muito grande que a gente tem que fazer. A gente precisa também da interferência do meio acadêmico, com pesquisas, né, com pessoas que tenham um pensamento bom em relação a essas questões todas para uma organização. E é com o tempo que eu acho que a gente vai conquistar isso no Brasil. Ok, professor Victor. Muito legal, muito bom esse entendimento. Eu vou deixar aqui só claro uma coisa, é que nessa mesa redonda, se vocês olharem bem, vão ter pessoas que defendem a aromaterapia. E eu sinto falta, professor, aqui de a gente ter um contraponto. Então eu vou querer, em alguns momentos, fazer um contraponto, meio que o advogado do diabo, para a gente poder ter um debate um pouco mais equilibrado, né, no sentido de contemplar também as questões que geram todas as polêmicas em torno da ingestão. Okay. Então, um dos primeiros pontos em relação ao que você está falando é dessa clareza da legislação em relação à ingestão. Por quê? Porque o óleo essencial ele é categorizado como, de um lado, flavorizante, que, do meu ponto de vista de interpretação, é passível de ingestão, mas, de um outro lado, ele é categorizado como um cosmético. E aí, nesse caso, ele é não passível de ingestão. Ninguém vai botar uma colher de shampoo na boca e tomar. Então, estamos aí diante de um limbo em que a gente sabe que os óleos essenciais eles têm uma relação com a fitoterapia, nitidamente que podem ser utilizados de várias vias de utilização, assim como a fitoterapia, mas existe esse limbo de legislação onde não há reconhecimento do produto, não há reconhecimento da profissão, não há reconhecimento da medicina e a prática fica onde? Onde é que a gente encaixa essa prática? Mesmo sabendo que ela é possível, como é que a gente faz o uso com segurança? Eu acho que esse é o ponto principal de torno de toda a polêmica. É seguro ou não é? Quais são os níveis de segurança? A gente pode colocar todos os óleos essenciais, dizer que são passíveis de uso, ou alguns são proibidos, ou alguém não podem induzir e indicar, né? Esse debate eu acho que é o que é o mais... É o que o ouvinte aqui, e é o que todo esse debate vai querer elevar o nível sobre o assunto. Né? Então, dito tudo isso, a gente percebe que, dentro da prática da aromaterapia, desde sua origem, muito antes do conceito de ciência, já se utilizava óleos essenciais, e os compostos voláteis sempre fizeram parte dos medicamentos das antiguidades. Então, por que é que a gente precisa... Uma pessoa, por exemplo, quando coloca uma questão, quando se questiona, por exemplo, não existem evidências que embasem o uso de ingestão de óleos essenciais? Eu também questiono para a pessoa, me diga quais são as evidências que existem da influência do óleo essencial no sistema límbico, quais são as evidências que existem dos óleos essenciais na pele, quais são as evidências que existem no óleo essencial no trato respiratório. Também são ínfimas essas informações, e não é por causa disso que a gente deixa de utilizar óleo essencial, nem a aromaterapia. Então, será que é sobre a técnica que a gente está realmente discutindo, ou será que é a segurança do mau uso da técnica? Não é? Então, coloco aqui esse balanço, né? Boto os dois pontos de vista aí para a gente começar. Perfeito. Professor Demian? Em relação à legislação, já foi dito aqui, não vou me prolongar, então fica tudo muito nebuloso, como tudo que é novo. Então, como eu falei no começo, o mundo está se transformando, a aromaterapia, apesar de já existir há muito tempo, essa legislação, agora que está esse boom da aromaterapia, essa legislação, com certeza ela vai surgir, diretrizes vão ser tomadas, né? Quando a gente pensa lá fora, por exemplo, o próprio FDA dos Estados Unidos, que já coloca uma lista ali, GRAS, a lei de óleos seguros para ingestão, quando a gente pensa na Alemanha, que tem óleos essenciais para ingestão e associados também com medicamentos da medicina tradicional, isso vendido em farmácia. Então, a questão, hoje em dia, não é a questão se a ingestão é segura ou não. A questão, o que é seguro dentro da ingestão. Então, você tem que ter, como o professor Victor estava falando, o que você tem que pensar para você realizar a ingestão. Quais são as pessoas que devem fazer a ingestão, qual é lógico, a qualidade do óleo. Então, a própria FDA dos Estados Unidos fala de qualidade do óleo
E quando a gente vê a Associação Norte-Americana de Aromaterapia, a NARHC e Holística, né, ela fala a favor da ingestão, só que ela coloca entre parênteses lá, com óleos essenciais de qualidade, dose correta, né? Então, e a legislação vai surgir, com certeza. Posso fazer uma colocação? Sim, professor, por favor. Que o Dr. Demian falou, nos Estados Unidos eles usam muito GRAS, né, e eu acho que é muito importante a gente ter clareza, né, aqui do que exatamente nós estamos falando também, né, porque uma coisa é a gente pensar no uso de óleo essencial pela indústria, que isso é fato, né, para flavorizar uma bebida, enfim. Mas uma coisa é isso, ou uma coisa é utilizar eventualmente um óleo essencial no uso culinário, né? Que a gente sabe que algumas pessoas acabam utilizando. Outra coisa que eu acho que a gente tem que ter bastante clareza quanto ao que nós estamos realmente falando e fazendo uso seguro. E aí eu acho que a gente precisa ainda de mais cautela e mais conhecimento ainda quando a gente pensa no uso terapêutico, quando a gente está buscando de fato efeitos farmacológicos, porque aí o nível, né, de conhecimento e de cautela ele vai para um outro patamar. Então eu vejo, né, a gente não vou colocar nada de legislação aqui, os colegas já se colocaram, mas acho que essa clareza nessas colocações eu acho bastante importante, porque eu particularmente observo uma certa confusão, né, de boa parte das pessoas em relação a esses tipos de uso de óleo essencial por ingestão. Então, eu só queria chamar a atenção para essas questões aqui. Perfeito, professora. Bom, eu vou dar uma resumida geral, acho que todo mundo já falou tudo, mas a gente volta no ponto inicial. Sem legislação, a gente não vai para frente. Então, o problema do óleo essencial é porque a gente não sabe nem o que é. Pelo nosso país, oficialmente, o que é óleo essencial? Enquanto a gente não tiver um respaldo, né, primeiro jurídico, do que é, de como tem que ser produzido, de onde pode ser produzido e quem pode prescrever, como que a gente vai falar de ingestão? Como que a gente vai falar de segurança? Como que a gente vai falar de qualidade? Então, eu acho que o grande problema, de fato, é que a gente define a legislação. O Brasil esqueceu do óleo essencial no meio dos derivados naturais, né? Ele deixou o óleo essencial perdido, e toda vez que a gente traz à tona essa conversa nas consultas públicas da Anvisa, vai sair, só que está passando da hora de sair. Porque todo mundo está usando, todo mundo está produzindo, todo mundo está ingerindo, todo mundo está passando, e a gente não sabe nem o que ele é pela legislação. Então, o grande problema é esse. Enquanto a gente não se definir em termos de legislação o que é, para que a gente se enquadre, para que a gente questione, se for o caso, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista de produtor, do ponto de vista de qualidade, a gente não vai conseguir avançar. Então, assim, já passou da hora de que a gente... E isso é importante, essa mesa redonda, pessoas que trabalham com óleo essencial, que têm experiência na clínica, que têm experiência com controle de qualidade, porque, como a Gabriela falou, se eu estou falando de terapêutica, eu não posso trabalhar com qualquer óleo. Lá na fitoterapia isso já foi resolvido, padronização do extrato. Agora, se eu falo no óleo essencial, como é que eu tenho certeza que vou ter uma resposta terapêutica se eu não sei quanto eu tenho de linalol, ou se eu não sei quanto que eu tenho de, sei lá, de eugenol? Então, é importante o controle de qualidade, é importante eu conhecer os ativos, é importante eu saber do que eu estou trabalhando, né? Então, eu acho que, de volta, a gente precisa entender aonde os óleos vão se enquadrar. Qual é a nossa legislação e como que isso vai, daqui para frente, ser exigido. Porque aí todos nós trabalhamos em prol de dar continuidade a esse óleo essencial. E aí sim ele vai poder ser estudado, porque você tem um padrão. Não adianta lá no laboratório, lá na clínica, a gente testar um óleo essencial com um efeito, né, nos testes, ser maravilhoso, e esse óleo, onde eu consigo ele? E outra coisa que vocês citaram, que eu acho que é super importante e pertinente, uma coisa tá sendo o acesso a esse óleo com qualidade na farmácia. Mas quem vai usar? Quem está prescrevendo? Quantos cursos? Cadê a capacitação? Então, é outro problema que a gente tem. A gente não sabe o que é o óleo, a gente não sabe onde se capacitar, a gente não tem... Então, essa iniciativa é maravilhosa, porque a gente está unindo todo mundo. E daqui, quem sabe, né, sair uma futura proposta de legislação, que eu acho que é isso mais do que urgente que a gente precisa fechar, de uma forma geral. É o meu ponto de vista.
Pode responder. Professora, eu gostei muito da sua fala e vou fazer uma provocação para você. Porque eu falei que a legislação, do ponto de vista da legislação, a gente está num limbo, né? De um lado e de outro, tá? A gente está nesse limbo. Porém, esse limbo, ele traz para a gente algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma das vantagens, por exemplo, é que hoje, por causa desse limbo, a aromaterapia é uma profissão livre. E qualquer senhorinha dona de casa pode comprar o óleo essencial e usar em casa. Certo? As desvantagens em relação a isso você deixou bem claro. Quais são as padronizações, o que são padrões de qualidade, como é que a gente entrega comunicação para o consumidor final, para ele saber identificar qualidade ou não, e quais são as diferenças entre um óleo terapêutico ou não, né? Se existe isso, se é necessidade disso, porque para mim isso é puro terapêutico. Né? Então tem essa vantagem. Também tem as desvantagens que você está trazendo. Certo? De a gente não ter uma regulamentação, de não ter uma regularização, de não ter um currículo básico de formação. E aí, a minha provocação vem aí. Porque, à medida que a gente avança demais com a legislação, a gente tem um outro problema, que é o aparelhamento da aromaterapia para profissionais de saúde. Porque imagine, se é tudo padronizado, se é tudo organizado, se é tudo quantificado, se é tudo legislado, e só quem pode prescrever é médico. As plantas medicinais param de ter da população. Os óleos essenciais que sempre foram da humanidade vão ser agora de uma classe que não se interessa por estudar o assunto. Então, entende? O limbo que a gente está, um problema assim. E aí eu caio assim nessa provocação, porque realmente a gente precisa entender isso para a gente poder evoluir daqui para frente, né? Porque todo mundo aqui que está aqui está defendendo a aromaterapia, a gente quer crescer com esse assunto e quer evoluir com esse assunto, inclusive com as formas mais agressivas de uso, né? Porque no meu ponto de vista, a ingestão é a forma mais agressiva, é a forma mais invasiva de se utilizar, muito embora seja passível. Não é a primeira recomendação, não é a segunda recomendação, não é a terceira recomendação, mas é uma recomendação passível, né? Então, o que a gente coloca aqui é uma busca por uma sensatez para que as pessoas, e aí gostei muito da sua fala nesse sentido, que precisa ter capacitação para poder fazer o uso, seja ele qual for, não é? Então, você entende a minha preocupação em relação à legislação demais, regulamentação demais, entende? E aí deixa aí a bomba chiando. Então, a gente observa nesse contexto que é um tanto complexo, né, a começar por quem delibera o que é ou o que não é óleo essencial, da forma que se... E aí, a partir dessa deliberação, o órgão legislador, se é possível utilizar ou de que forma se utilizar isso. Então, é uma confusão que se permeia não só nas nossas mentes, mas a mente de todas as pessoas que querem fazer uso do óleo essencial pela via oral. E aí começa o uso inadequado, o uso exacerbado, sem freio algum, prometendo mundos e fundos, né? Você viu que as pessoas chegam ao ponto de dizer que você para de tomar esse remédio porque o óleo essencial vai curar isso aqui, tal, 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 e você toma 3 gotas todos os dias, assim, assim, assim. Mas não explica o porquê de tomar as 3 gotas e nem sabe se a pessoa pode tomar aquelas 3 gotas com uma molécula farmacologicamente ou uma molécula farmacologicamente ativa, né, bioativa, e não sabe nem qual é a reação disso. Então, professores, o que acontece é que essa questão toda, né, que foi colocada até agora, gera muito uma questão de um uso inadequado por falta de informação, não é assim? Professor Fábio. Sim, as pessoas quando entram, né, na área da aromaterapia, elas entram e ficam extremamente entusiasmadas, porque eu até costumo fazer uma comparação com aquele flautista mágico, né, que tocava ali a flauta, os ratinhos vinham atrás. O cheiro, ele faz isso com a pessoa, né? É como a abelha, né, que a planta solta o cheirinho como flautista e a abelha sai lá voando. Então, o aroma, ele é algo extremamente encantador. E descobrir que o aroma cura é algo mais encantador ainda. E quando a pessoa entra na sala de aula, ou lê um livro, né, ou vê na internet, descobre que o aroma ingerido pode também tratar, ela fica mais entusiasmada ainda. E aí é onde nós temos um problema, né, e voltando lá atrás, das épocas que eu dava muita aula, eu observava que na sala de aula
A ingestão nunca foi meu foco principal para ensinar sobre óleos essenciais, porque a gente tem vias que são caracterizadas de acordo com o que a gente quer tratar, né? Você não vai conseguir resolver um problema gastrointestinal só fazendo inalação, você às vezes não vai conseguir resolver um problema nas articulações, às vezes inalando também, às vezes tem que ser um uso tópico, às vezes tem que ser ingestão. Então, essa caracterização de acordo com o problema, né, para escolher a melhor via, ela é definida caso a caso. Mas eu observava que as pessoas entravam em sala de aula, e eu acho que isso acontece ainda hoje muito, né, com aquele entusiasmo de sair bebendo qualquer coisa, né? O óleo essencial de tal coisa tem tal efeito. Às vezes até questão emocional, patchouli é bom para trabalhar a autoestima. Quantas gotas eu posso beber, professor? Gente, isso tem demais. Então, é esse ponto que a gente tem que chegar para poder modificar, porque as pessoas têm que começar a desenvolver uma outra forma de enxergar o óleo essencial, né, de uma forma um pouco mais responsável, para que a prática terapêutica ela realmente seja adequada e ela não faça mal a ninguém que receba aquele produto como uma indicação, ou utilize mesmo a partir do momento que lê um livro, fez um curso, né, para que ele não passe mal, né? E ainda fica mais grave a situação desse entusiasmo, né, que é um entusiasmo inocente, vamos assim dizer, porque a gente passa também por entusiasmos em várias outras coisas na nossa vida, quando a gente quer levar isso para o nosso filho, para um bebê, para um idoso dentro de casa. E aí, às vezes, é onde você peca pelo erro, né? Muitas vezes o inferno é cheio de boas intenções. Você está querendo ajudar e, de repente, você causou um malefício muito grande e aí teve que parar no pronto-socorro para acudir por conta de uma coisa, né, que foi feita sem pensar, por falta de conhecimento. Então, meu posicionamento em relação a isso seria, né, dentro desse contexto. Perfeito. Pode falar, professor. Uma das coisas que eu percebo também é que o fenômeno da ingestão, ele está muito atrelado também com a relação que as pessoas têm com cura, com tratamentos, com remédios. Não é? Hoje há uma desacreditação geral de qualquer tipo de uso de medicação que não seja uma ingestão, porque até a própria prática médica é muita ingestão, é muita pílula, é muito comprimido, é muita, né? Então a pessoa acaba associando o uso interno como sendo mais eficiente. Só que ela acaba transpondo isso para a aromaterapia e aí, por questão de falta de conhecimento técnico sobre o assunto, ela acaba entrando num erro, num engano. E é exatamente isso que o Fábio fala, a pessoa se apaixonou, ela vê e aprende várias vias de uso e para ela, no imaginário dela, a via interna é a mais potente. E você vê muito esse discurso. É a via mais potente, então eu vou usar. Além disso, tem uma outra coisa do fenômeno da ingestão, é que ele adiciona à aromaterapia um sentido a mais, não é? Que é o uso tópico, inalatório, e agora você sente o sabor do óleo essencial. Então, isso também, vamos dizer assim, coloca um plus dentro da via, como sendo uma prioridade, quando sendo a mais solicitada e a mais querida. E tem um terceiro ponto que acontece, né, essa popularização da ingestão, que não acontecia até o ano 2017, é a ampla divulgação, a ampla capilarização e popularização da aromaterapia no país. Né, porque antes eram grupos muito mais restritos, tinha óleos essenciais ofertados, mas não tinha uma grande disponibilidade para você ter acesso, poucas pessoas conheciam no boca a boca, na verdade, e aí o que acontece é que com a grande popularização, muitas pessoas se apaixonaram com um baixo grau de conhecimento, e aí, para se utilizar com responsabilidade, você precisa aumentar o grau de conhecimento. Né? Então, é exatamente aí que a gente se encontra de novo num limbo entre um grau de conhecimento adequado para fazer qualquer uso de forma adequada e um grau de apaixonamento tão grande que a pessoa acaba se esquecendo de estudar, de entender, de se aprofundar. Doutor Demian, então essa questão da falta de conhecimento e uso inadequado é uma realidade, né? Sim. Assim como o professor Victor falou das vantagens e desvantagens, hoje a gente vê muitas pessoas que estão usando os óleos essenciais, mesmo aquelas com menor conhecimento, vou falar da vantagem, depois vou dar a desvantagem, elas conseguindo se livrar de medicações que ela fazia para ingestão. Se a gente pegar as medicações tradicionais, por exemplo, tem uma relação que é chamada de índice terapêutico, que ele faz o DL50, né, que é a dose letal 50%, ou seja, você faz o trabalho em ratos, é aquela dose que vai matar metade dos ratos, dividido pela dose
eficaz a 50%, ou seja, aquela dose, a dose mais alta que vai ser eficaz terapeuticamente. Se você fizer, e tem estudos em relação a óleos essenciais do índice terapêutico, quanto maior o índice terapêutico, mais seguro é aquele fármaco. E tem estudos com óleos essenciais. Quando você faz a comparação, por exemplo, com paracetamol, com outras drogas farmacêuticas, é muito, muito, muito mais seguro do que essas drogas. Até estava conversando com o Victor, a prima da minha mãe morreu de insuficiência hepática por paracetamol, por uso do Tilenol. Então, tem essa vantagem. A desvantagem é que vai começar a aparecer relatos clínicos, quer dizer, já aparece, e isso vai se multiplicar, relatos clínicos de hipersensibilidades que vai assustar a população. Então, se a gente pega o tanto de pessoas que está fazendo ingestão e que não está tendo problema, é uma coisa. Só que os poucos problemas que vão acontecer vai assustar a população. Isso vai para jornal, isso vai para outras coisas, que pode trazer problemas aí para quem está querendo fazer a ingestão. Então, é importante a gente saber, eu até tenho um professor da medicina que ele falava, tudo que você não pode passar na pele, você não deveria ingerir, teoricamente, né? E eu falo até a mesma coisa. Em relação à ingestão, tudo aquilo que pode causar hipersensibilidade na pele, você tem que ter muito cuidado ao ingerir. Se a gente está falando de orégano, está falando de canela, está falando de cravo, que são aqueles derivados fenólicos, que são óleos maravilhosos, potentíssimos, esses que têm o anel benzênico. Isso. Se causa problema na nossa pele, lá no seu intestino vai multiplicar por 100 o problema. Então você tem que saber quais são os óleos que, esses óleos aqui não estão tranquilos. Aqueles do Graz, olha, esse aqui é pouco provável que vá trazer algum problema. Só que tem alguns óleos poderosos que a gente deve fazer uso na dose correta, na frequência correta, com tempo estabelecido, né? E isso recai, né, professoras, na questão do conhecimento, né? Então, a gente vê que para ter essa percepção e sensibilidade que o professor Demian colocou, pessoal, você tem que ter um conhecimento, um aprofundamento, uma sensibilidade enquanto um terapeuta, né? Porque, no meu entendimento, quem prescreve, quem indica óleo essencial, ele está se colocando na condição de um terapeuta. Então, no mínimo, ele tem que ter a formação adequada e o entendimento adequado nesse sentido. E, professoras, nesse sentido é um desafio, né? Porque você encontrar, né, instituições, cursos que te tragam essa percepção, esse entendimento de pessoas que muitas das vezes são nem da área da saúde, nunca fizeram disciplina de anatomia, fisiologia, farmacologia, e isso é um entendimento que você não encontra em simplesmente uma sentada de 20 horas. Isso é uma vida de estudo muitas das vezes, né, professoras? Eu vejo, por exemplo, que o entendimento que todos que querem fazer a prescrição, entre aspas, né, hoje no nosso país, de óleos essenciais, é minimamente entender a farmacocinética dos óleos essenciais, assim, para início. Claro que tem toda a questão de base, que a gente sabe que são as disciplinas que compõem a área da saúde, isso é fundamental. Voltando só, eu queria fazer duas considerações a respeito, né, reforçando o que já foi colocado aqui, né? O Vitor falou uma coisa que eu iria colocar aqui, assim, eu vejo que nós temos um condicionamento de achar que isso vem da própria medicina, de o que a gente ingere é que vai fazer efeito, né? Então, a gente tem esse condicionamento, isso foi transportado, de uma certa forma, para o uso dos óleos essenciais. Um outro condicionamento que eu vejo, e assim, particularmente, um dos trabalhos que eu faço é de mudando esse pensamento, é claro que a gente sabe que a gente pode utilizar óleo essencial para cada sintoma, para vários sintomas, para várias condições existentes. Mas dentro de uma visão mais integrativa, mais holística, e eu acho que esse é um grande avanço que a gente pode ter em relação ao uso dos óleos essenciais, acho que o professor, o Dr. Demian já falou bastante sobre isso, é a gente mudar a nossa forma de enxergar também essa possibilidade e usar óleos essenciais para tratar causas raízes. É uma ferramenta
potentíssima, que atua em diversos níveis. Então, assim, eu sou uma defensora, uma grande defensora da utilização dos óleos essenciais e, particularmente, da ingestão. O meu posicionamento eu acredito que se a gente obedece, observa o que já existe, que já existem muitos estudos nesse sentido, embora a gente precise de muito mais, mas a gente já tem diretrizes que nos permitem fazer o uso seguro de óleos essenciais, mesmo que por ingestão. Em relação à ingestão e em comparação com as outras vias, eu sempre acredito no seguinte, não é que existe uma forma melhor do que a outra. Depende da condição a ser tratada, o nosso alvo terapêutico, mas mais ainda também das próprias condições da pessoa que vai fazer uso. Então, a gente não pode olhar só para o objetivo terapêutico, né, mas também para as próprias condições da pessoa que vai fazer uso. Então, a idade, se é gestante, se é criança. Uma coisa que eu vejo assim que fica para outro dia, que não vai dar tempo da gente falar aqui, mas a gente vai precisar de várias mesas redondas para chegar nesse nível de discussão, mas é muito comum as pessoas hoje tomarem uma quantidade de medicamentos que é assustadora. Então, são os polifarmácias, né? E aí, as pessoas normalmente, devido a esse condicionamento, elas querem muito fazer o uso do óleo essencial por ingestão, acreditando que essa vai ser a via mais potente, a que vai resolver as questões dela. E aí a gente tem uma outra questão super importante, que é, como eu disse, fica para uma próxima, a possibilidade de, a gente chama de interação medicamentosa, embora não seja bem uma interação medicamentosa, mas toda aquela questão de metabolização pelo fígado, utilizando as mesmas enzimas que metabolizam medicamentos e óleos essenciais, enfim. Vejo segurança, sim, na ingestão de óleos essenciais, desde que obedecidos aí o que a gente já tem dado, né, na literatura, muitos aromaterapeutas aí, principalmente da escola francesa, já colocando essas diretrizes. Então, observar a dose, a frequência de uso, o período de tratamento. Uma coisa é você pensar num período para uma determinada condição, outra coisa é o que a gente vê muito é usar indiscriminadamente, como se fosse simplesmente algo para prevenir o aparecimento de diversas doenças. Então, são muitos pontos que eu vejo assim também. A discussão ela vai se avolumando se a gente for pensar em cada um desses aspectos. Então, conhecimento é fundamental. De fato, professor Rafael, realmente hoje a gente tem aí algumas... que bom, né? Eu vejo cada vez mais instituições preocupadas em transmitirem esse conhecimento. Sou a favor disso ser incluído dentro da universidade, tá? Então... evidentemente que inicialmente para as cadeiras aí de saúde, eu acho que isso já teria que estar acontecendo nas universidades públicas e privadas, talvez algumas eu já vi que tem, mais as privadas do que as públicas, mas o que está acontecendo hoje no nosso país faz com que seja extremamente necessária essa divulgação de conhecimento para que todos nós possamos fazer uso seguro, porque é possível desde que a gente tenha esse conhecimento. A aromaterapia eu não considero complicada em si, mas também não é assim tão simples a ponto de cada um achar que pode utilizar sem ter uma base, né? Então, principalmente a ingestão, né? Então, todas as pessoas que me procuram por conta da ingestão, falam, a gente precisa, né, primeiro entender se aquela via for adequada para aquela situação, para aquela pessoa segura, a gente tem que ser orientado por uma pessoa que realmente tenha conhecimento dessa via. A gente não pode banalizar, nem essa, na verdade, nenhuma das vias, mas essa é especificamente porque a gente sabe que incorre em outras possibilidades, e aí, como eu falei, até por conta de hoje em dia a gente receber pessoas que usam uma grande quantidade de medicamentos.
Então, fica mais um ponto aí para a gente, não vai discutir, mas para a gente ter em mente que uma hora a gente também pode levantar esse tipo de discussão. Quanto mais a gente tiver o conhecimento, mais a gente vai poder fazer o uso adequado de todas as vias, mas, sobretudo, da ingestão que tem as suas particularidades. Perfeito. Deixa eu só Pode finalizar, falar, né? Pode falar. Eu estou concluindo os grupos. Eu vou concluir. O primeiro, legislação. O segundo, né, conhecimento, educação. Falta ensino e pesquisa. E aí a gente fechou. Se eu tenho legislação, ensino e pesquisa, a gente fecha tudo. E a fórmula, gente, já existe. Se os óleos essenciais tivessem sido contemplados na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, onde está o óleo essencial? E junto com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a gente já teria resolvido esse problema. Então, o que falta é a gente, por quê? As duas políticas, o que elas fizeram? Elas fizeram exatamente o acesso seguro e de qualidade às plantas medicinais, e cadê o óleo essencial? Então, o que faltou foi isso. E se a gente já sabe o segredo. Para o fitoterápico e para as plantas medicinais, que eu não sei por que o óleo essencial não está lá, porque ele também vem das plantas medicinais, né? Está funcionando. A gente está fazendo capacitação, já existe fitoterapia clínica e os óleos essenciais. A disciplina de fitoterapia clínica já é obrigatória no curso de farmácia. O farmacêutico já pode prescrever fitoterápicos sem prescrição médica. Farmacêuticos, dentistas, nutricionistas, enfermeiros e os óleos essenciais. Então, o que a gente precisa é enquadrar o óleo essencial como também um derivado de plantas medicinais ou, se ele for virar um medicamento, um fitoterápico. Por que não? A gente já criou até o produto fitoterápico tradicional. A gente já sabe o caminho, já está tudo descrito. É só incluir o óleo essencial dentro do que já foi feito, dentro das diretrizes, e definir agora padrões e os testes para os óleos essenciais. Está pronto. Eu não sei por que a gente esqueceu dos óleos essenciais e eles não fazem parte desses programas. Então, é chamar a atenção para nós, professores e pesquisadores, para os legisladores, e incluir. Depois que isso for resolvido, acabou os nossos problemas. E aí até, Vitor, eu não esqueci da provocação, até a atenção, né, básica para a população que usa óleo essencial, do mesmo jeito que a gente faz com chá medicinal, né, que também é uma prática protegida, né, dentro do conceito cultural, tradicional, a gente também pode fazer para o óleo essencial. Então, a gente precisa aprender a fazer as coisas que já estão feitas e trazer porque a gente ainda não conseguiu encaixar. Eu acho que está pronto, é só dar um ajuste ou criar, se precisar fazer uma lei então, só para óleos essenciais, está pronta. As diretrizes já existem. Né? É o que eu penso, assim, eu acho que é mais ou menos o que eu vejo, né, no panorama geral. Perfeito. E agora eu quero só fazer um complemento, porque a professora Gabriela falou em relação a pesquisas, né, e tudo e tal. E nós vimos ontem com o Dr. Howard Lopes, que se você colocar aí no seu smartphone ou no seu notebook aí, no PubMed, que é uma base científica, né, de publicações científicas, o termo aromaterapia, você vai ver que a quantidade de artigos que são publicados com essa temática, pouquíssimos. E se você estender isso para o mundo todo, é coisa em torno de 50, mais ou menos, 54. E aí, se você colocar, e o professor estava falando ontem acerca de relatos de casos clínicos nessa temática, mas o que você vê? Você vê a utilização, como eu trabalhei de forma pré-clínica, com óleo essencial em ratos. E tem que existir a parte pré-clínica, como a professora Nilce que está aqui, ela sabe, e quem trabalha com pesquisa também, tem que existir essa forma pré-clínica. E tem que existir incentivos para que isso se torne realidade a chegar numa parte clínica, igual o professor Clóvis fez com a molécula do álcool perílico. Nós vimos agora, recentemente. Então, eu acredito que ainda tem muito que se caminhar em relação às pesquisas científicas com o uso dos óleos essenciais e em relação à aromaterapia. Porque quando a gente fala sobre aromaterapia, isso tem que ficar sedimentado na cabeça das pessoas que estão aqui, estão nos assistindo, é que a aromaterapia usa-se da ferramenta terapêutica chamada óleo essencial. E é o que a gente evidencia na ciência e tenta evidenciar, que essa é farmacologicamente ativa. Se você usar o óleo essencial, seja qual for a via, e no caso aqui a via oral, ela vai ter o seu efeito farmacológico. Ela vai estar biodisponível naquele local. Agora, saber se a via oral é a mais
correta para a situação terapêutica necessária, em situação, isso aí vem com entendimento. Mas a pesquisa científica tem que ser mais incentivada no nosso país em relação a essa questão. E a professora bem colocou, eu acredito também que precisa ser ajustado, né? E não que se criar alguma outra lei, mas fazer um ajuste nesse sentido. Pode falar, professor. Eu queria aproveitar, fazer um comentário aqui sobre a fala até da Ellen. Eu participei dos bastidores da questão do Ministério da Saúde para a entrada da aromaterapia no SUS, né? Participei contribuindo com levantamentos de dados acadêmicos, né, de estudos realizados com grupos humanos, entre uma série de coisas. E aí, depois que a aromaterapia foi incorporada no SUS junto com outras práticas, nós tivemos, um pouco tempo depois, um trabalho que foi iniciado. O Ministério da Saúde tinha uma plataforma que se chamava AvaSUS. Hoje o AvaSUS, acho que não sei nem se está mais no ar. E no AvaSUS já existia, por exemplo, um curso de auriculoacupuntura que era aberto para qualquer pessoa poder fazer gratuitamente. Tinha curso de fitoterapia e eu participei, a Vichwa da Terra Flor participou e eu contribuí com a equipe do Ministério da Saúde, o Paulo Rocha e o Daniel, com todos os personagens que participaram das entrevistas, né, ao longo do Brasil. Inclusive, alguns até que a gente publicou livros, ou que nós visitamos. Sim. Até o pessoal lá da Farmácia Viva, né? Isso. Então, essas pessoas elas participaram sendo entrevistadas, contribuindo de diversas formas. Foi feito um curso gravado, esse curso ficou pronto de aromaterapia. Obviamente não é uma formação, é um curso de sensibilização para os gestores de saúde e para a introdução da população no tema. Esse curso teve um gasto público muito grande, né, porque dependeu de viagens para várias partes, ficou todo prontinho. Eu sou partidário aqui, do que eu vou falar não é no sentido de criticar qualquer governo, mas infelizmente no governo anterior houve um desmonte de toda a equipe do Ministério da Saúde que era voltada às práticas integrativas. Essa equipe foi exonerada, esse curso, por exemplo, ele está lá parado, a gente não sabe nem mais onde, desapareceu, e os outros cursos também que estavam na plataforma desapareceram. Por que eu estou comentando isso? Porque o que a Ellen colocou em relação a esse avanço da legislação, de todos esses debates, né, em relação à organização do óleo essencial com a Anvisa, isso estava sendo construído nesse momento. Eu participei junto com essa equipe dessa construção, nós estávamos com esse curso para entrar no ar, né, o Ministério da Saúde que ia colocar no ar, e a partir daquele momento em que houve esse desmanche da equipe todas as práticas integrativas, a gente retrocedeu mais de 10 anos atrás, porque isso foi jogado por terra. O próximo passo depois desse curso, com a sensibilização dos gestores de saúde, era uma negociação posterior junto com a Anvisa, para que os óleos essenciais migrassem para uma classe de compostos bioativos, igual às plantas medicinais da medicina chinesa, e a gente conseguisse uma mudança radical no país nesse contexto. Infelizmente, por razões políticas, né, de ceticismo em frente às práticas integrativas, isso foi totalmente destruído. Então, a gente agora vai ter que recomeçar isso tudo de novo, né, infelizmente, para que isso aconteça, depende do governo, né? A gente precisa de que quem esteja lá acredite nas práticas integrativas, e aí é onde entra a aromaterapia e a fitoterapia, porque elas são consideradas práticas integrativas. E aí a gente recomeça com isso de novo. Se a plataforma AvaSUS no governo atual voltar ao ar, e esse curso, por exemplo, for localizado, né, deve estar em algum lugar lá no Ministério da Saúde, e os outros cursos que já estavam no ar retomarem no ar, a gente começa a conseguir retomar esse projeto, né, a nível do SUS, né, dos postos de saúde das cidades todas do país, para poder chegar nessa segunda etapa, que é a conversa com a Anvisa. Perfeito. Tá. Recentemente, foi veiculado aí nas redes sociais uma pessoa colocando óleo essencial em copo de isopor, e o copo de isopor derretendo, e aí trazendo aquele terror para a pessoa e dizendo, olha, isso aqui acontece no copo e com você, dentro do seu estômago. Né? E aí isso, eu entendo que foi algo que foi para realmente causar uma certa tensão, não sei, um impacto, mas eu queria ouvir de vocês, e eu queria começar pelo Dr. Demian, a nível, a minha formação
Meu mestrado e meu doutorado é na morfologia, em ciências morfofuncionais, aqui pela Universidade Federal do Ceará, e particularmente eu trabalhei com doença gastrointestinal durante praticamente aí uns 6 anos na minha vida, com cólica intestinal e agora com úlcera gástrica. Cólica intestinal eu terminei com óleo essencial, né, a ação espasmódica, mas com a úlcera gástrica eu terminei com o flavonoide, que também é derivado do metabolismo secundário das plantas, né, enfim. E nesse sentido eu consigo ver que há uma distorção muito grande nessa encenação em relação quando se olha para dentro da morfologia do trato gastrointestinal. Aí você vai ver aspectos morfológicos e histológicos, de uma forma geral, fisiologia, e isso é uma distorção. Professor Demian, o senhor concorda com isso? Qual é a sua opinião em relação a essa situação? Tá. Existe uma coisa que é chamada NOAEL e NOAEC, né? A NOAEL, ele é a dose mais alta, o nível e dose concentração mais alta, que vai causar alterações morfológicas, funcionais, de crescimento, aí vem também pesquisa com câncer, no tecido humano. E não é porque causou aquilo ali lá no copo, que dentro da mucosa gastrointestinal vai ocorrer a mesma coisa. Então, isso não se replica dentro da mucosa gastrointestinal. Então, quando a gente faz essa relação, o NOAEL, o NOAC, aí tem outras coisas, que é o D, que aí vem, eu não vou entrar aqui nessa parte mais técnica, quando faz essa análise morfológica mesmo, essas lesões não aparecem. Não se repetem, né? Não se repetem, lógico. Numa dose adequada, quando você faz a dose adequada, com o uso correto, porque até a água pode trazer problema para você. Você pode ter problema com excesso de água que você toma. Então, tudo pode causar lesão se na dose incorreta. Mas na dose, por exemplo, que ele colocou lá no copo, que derreteu o copo, que a gente sabe que isso acontece, na mucosa gastrointestinal já não ocorre. Professores, quem querem complementar mais alguma coisa? Eu queria, professor, que você compartilhasse um pouco com a gente, já que a gente está falando de uso interno já no nível tecidual e fisiológico, da sua pesquisa, porque você comparou o carvacrol com o orégano, eu acho que seria muito pertinente. Perfeito. Então, o que aconteceu? Então, é algo que tem que ficar bem claro que, por exemplo, eu não tenho como tratar uma mucosite intestinal, uma úlcera gástrica, uma síndrome do intestino irritável. Eu não tenho como melhorar o trânsito gastrointestinal se aquele produto farmacológico, no caso, uma molécula farmacológica, não questão que o óleo essencial, se ele não chegar até aquele alvo que a gente deseja, o alvo terapêutico. Então, no meu mestrado, o que foi que nós avaliamos? Nós avaliamos a ação antiespasmódica da lipecidose. Inclusive, a lipecidose foi extraída do nosso LPN, aqui, Laboratório de Produtos Naturais, aqui da Universidade Federal do Ceará, e nós queremos comparar a eficácia do óleo essencial da lipecidose, o alecrim-pimenta, popularmente conhecido, aqui no nosso Nordeste, com a eficácia do carvacrol, que é um dos seus componentes majoritários, assim bem como o timol que está lá. Mas tem muita coisa publicada do timol, nós fomos para o lado do carvacrol. Então, o que foi que nós fizemos? Simulamos contrações hipertônicas a partir de alguns estimulantes, como o KCl, por exemplo, e o carbacol. E esses compostos, eles geram, principalmente o carbacol, né? O carbacol gera uma contração hipertônica assim, horrível. Como você imagina só uma cólica intestinal que você está sentindo e você sente aquela dor horrível, você vai morrer. O que o carbacol induzia. O pico de contração a gente conseguia ver em um banho de órgãos. A gente tirava o tecido do animal e fragmentava em 4 pedaços, eram 4 cubas de vidro, e nós fazíamos parte da cuba com carvacrol e parte da cuba com óleo essencial, ou também a gente fazia carvacrol separadamente, depois óleo essencial. E nós observamos que o óleo essencial ele sempre foi mais efetivo do que o carvacrol em relaxar o fundo do estômago ou do duodeno jejunilho, do que o carvacrol isolado. Mas, professor, por que o carvacrol não foi tão eficiente? Quer dizer que ele não é eficiente? Não, não é isso. É porque as moléculas, o óleo essencial, a gente entende que ele age de forma sinérgica entre si. Na verdade, um óleo essencial você pode dizer que é um próprio blend, porque é muita molécula ali dentro. Então, interagindo entre si. E a gente conseguiu ver que o óleo essencial, ele conseguia de forma cumulativa, e aí isso é para deixar bem claro, que o óleo essencial não é assim, vou tomar o óleo essencial, usar o óleo essencial aqui por via oral e vai
Não, a depender de como está o seu pH sanguíneo, porque a gente controlava esse ambiente. Hoje o professor Clóvis falou em relação à questão do pH da água. Então a gente controlava o pH sanguíneo, controlava a temperatura, para que aquele óleo essencial, entenda, pudesse ter o efeito esperado que a gente desejava mediante as doses que a gente ia dando. E não só bastando isso, a gente queria entender qual era a farmacologia disso, por que ele bloqueia, por que ele relaxava. Se era por canal de cálcio operado por voltagem, se era canal de cálcio operado por receptor ou por membrana, né? E aí, na verdade, por estoque. E aí, nós observamos que na questão do Carvacrol e do óleo essencial, eles operavam por receptores operados por voltagem, ali na membrana. E aí é um complexo farmacológico que aí eu precisaria mostrar para vocês entenderem, porque nem todo mundo é dessa área, é muito técnico. Mas, me diga só, professores, como é que eu consigo tratar uma cólica intestinal cheirando óleo essencial? Me diga como é que eu consigo tratar uma lesão gástrica passando óleo essencial no meu ventre, no meu estômago? Não, porque a ulceração, ela gera processos inflamatórios, diminui a microcirculação local, aumenta a interleucinas, aumenta o estresse oxidativo, e aí você só tem a ação da molécula, a ação esperada, se aquele produto chegar naquele local para reverter esse quadro inflamatório. E para isso a gente faz dosagem. A gente não está falando aqui coisas soltadas ao vento. Eu sei que o que eu fiz foi pré-clínico, para chegar a isso à população de uma forma mais entendida, até porque, por exemplo, que quantidade de gotas eu devo colocar para eu ter um efeito esperado no ser humano? Eu vi uma dosagem em estômago animal, mas qual é a dosagem para o ser humano? Eu preciso fazer uma posologia. Mas, professor, tem, da forma que deve se ter, eu não vi. E o que é para se ter, eu não vi. Até porque precisa de muitos ensaios clínicos. E aí você precisa dividir por populações, né? Idosos, crianças, gestantes. Aí o ensaio tem que ser feito de uma forma muito séria. Então, eu consegui evidenciar que uma das ações do óleo essencial, né, dentre muitas ações espasmódicas, ela é real e ela é possível. Particularmente quando eu tenho algum desarranjo, né, da microbiota intestinal e que me dá um quadro diarreico, eu e a minha esposa nós utilizamos óleo essencial para controlar esse quadro diarreico e a gente tem sucesso. Né? Aí você vai dizer assim, mas professor, você prescreve? Não, eu não faço a prescrição de óleo essencial, não. Para mim, eu sei como utilizar e funciona. Ah, professor, mas você então qualquer óleo essencial? Não é qualquer óleo essencial, a professora Ellen já colocou muito bem. O que acontece muitas das vezes, é a falta de informação e a gente tem que observar a qualidade do produto. E aí outra questão que eu queria conversar com vocês, debater aqui, é a qualidade dos óleos essenciais, né, professora? Vou conversar com a professora Ellen, que está olhando para mim aqui. Eu estou querendo fazer um comentário, Rafael. Olha, excelente seu trabalho. Eu tenho muita experiência com teste farmacológico, trabalhei com o professor Tabajara, que veio do Ceará, né? Então ele implementou isso no Mato Grosso. Trabalhei muitos anos com modelo experimental para produtos naturais, né? Trabalhei toda a parte toda pré-clínica, eu tenho bastante experiência, mas com extratos, né? E aí, 2 comentários. Óleo essencial também se encaixa no fitocomplexo. Por isso que o óleo essencial como um todo age muito mais do que só a substância isolada. De novo, nós já conhecemos, a gente está deixando de lado uma coisa que deu um trabalhão para a gente padronizar como extrato, está dando um trabalhão e a gente está deixando de lado. Já existe, gente, está tudo pronto. Né? Então, os modelos experimentais para produtos fitoterápicos, que nós temos manuais, protocolos, em animal, em vivo, já existem, e eles se baseiam na farmacologia do fitocomplexo, né? E um outro comentário importante era exatamente esse ponto que você falou. Ótimo, eu já sei que funciona. Eu sei que eu preciso ali de uma porcentagem de alguns ativos. Depois que eu separei só um ativo, que era o majoritário, não funcionou. Mas eu preciso desse constituinte, dessa porcentagem. Isso nada mais é que a padronização que a gente resolveu lá no extrato. E no óleo essencial? Se eu nem estou conseguindo ter certeza de onde vem esse óleo, do que tem nesse óleo, como eu vou tratar um paciente, tendo segurança e podendo garantir uma eficácia de um óleo que eu não sei nem a porcentagem mínima dos ativos. E aí a gente entra na qualidade. Então, assim, ingestão de óleos essenciais é possível, mas eu preciso ter certeza de, no mínimo, até para calcular todos os índices que o professor comentou, né, o doutor comentou,
o doutor Daniel, que eu preciso eu saber detalhes para poder saber determinar índice de dose letal, índice terapêutico, faixa terapêutica, dose máxima, dose mínima, ajuste para criança, ajuste para idoso. Se eu tenho um óleo que eu não sei a porcentagem mínima de nada, como que eu vou garantir qualidade? Como que eu vou garantir eficiência? Como que eu vou trabalhar a farmacologia disso? Então, assim, de novo, a preocupação é quem vai ingerir, de quem você vai ingerir esse óleo. Porque quando a gente traz para a população, a gente sabe que óleo essencial não é barato. É um dos insumos vegetais mais difíceis, mais caros. Não é barato um óleo essencial. E aí você vai comprar mais barato? De quem? Com qual qualidade? De onde está vindo isso? Então, quando a gente falar de fato da ingestão de óleo essencial, a gente tem que lembrar que esse produto tem que estar acessível para a população com qualidade, né? Com qualidade e seguro. E para isso a gente vai precisar de padrão, a gente vai ter que padronizar. E aí vem a provocação do Vitor. E aí? E a população carente? Ela vai ter acesso ao óleo essencial? Por isso a necessidade de políticas públicas voltadas também para os óleos essenciais. Vamos ter óleo essencial no SUS? Vai ser fornecido para a população? Ou só os ricos vão ter acesso aos óleos essenciais? Então, para fechar, é exatamente isso. A gente pode, sim, ingerir, pode usar de várias vias, mas a gente precisa garantir conhecimento, pesquisa e qualidade, para que a gente, de fato, se sinta seguro para usar o óleo essencial. Perfeito. E nessa questão, né, da qualidade, nós temos que pensar na quantidade de adulteração de óleo essencial que tem no nosso país, gente. Perfeito. Rapaz, nós tivemos aqui com o Dr. Probald Serschel no primeiro encontro, né, primeiro dia do nosso simpósio internacional em aromaterapia, e ele trouxe dados assim alarmantes, viu, professores, em relação à adulteração no mundo. E é algo que a gente fica com aquela interrogação, se os Estados Unidos, 80% são adulterados, e entre outros países desenvolvidos, né, potências, tem uma adulteração uma percentual tão alto, que dirá no nosso Brasil, né, professores? Quem quer começar a falar sobre isso? Eu posso começar a falar já para botar uma lenha na fogueira aí, porque essa discussão de qualidade, ela é uma discussão que a gente vê assim na boca do povo somente depois que a Doterra entrou no país, né, com a copy de marketing que ela tem, falando da qualidade dos óleos essenciais. Né? E eu tenho que colocar isso aqui na pauta porque a gente não estaria fazendo essa mesa redonda de um simpósio internacional se a popularização não ganhasse um grau tão grande como ganhou, e a Doterra ela tem uma influência muito forte nisso. Né? O Fábio está aqui, o Fábio é, vamos dizer assim, um pioneiro na aromaterapia no país, é a maior empresa de aromaterapia do país, comercializando óleos essenciais brasileiros e estrangeiros, e hoje já não é mais o primeiro lugar de comercialização no país, né, já é o segundo lugar. Então a gente vê nitidamente que essa popularização teve influência direta da Doterra, né? E eu não estou querendo puxar a sardinha para ninguém não, mas eu preciso colocar isso na pauta, né, para a gente colocar na discussão de uma maneira mais clara, porque parece que tem um elefante na mesa aqui, a gente na sala, a gente não está falando. Né? E essa popularização, realmente, ela ganhou muita força, porque a Doterra fala de qualidade com o marketing dela, com um poderio econômico gigantesco, para garantir essa qualidade que a gente está falando. Né, com inúmeros testes, inclusive caríssimos, lote a lote. E isso a gente sabe do quanto é inviável para o pequeno produtor que produz óleo essencial. Né? Então, ela coloca num grau de concorrência, numa qualidade de óleo essencial muito alta, com um discurso de marketing muito forte, e, além disso, com um modelo de multinível que, no Brasil, tem a característica de ser muito agressivo. Né? Se você for no multinível na Europa, nos Estados Unidos, você não vê o grau de agressividade marqueteira que a gente tem no Brasil. Isso não é só do Terra. Para todas as marcas de multinível, você vai ver essa característica aqui no país. Certo? Então, colocando essa lenha na fogueira, eu agradeço bastante a empresa ter se instalado no país. Certo? Agradeço muito mesmo nesse sentido, porque popularizou nesse sentido. Ao mesmo tempo, com essa popularização, apaixonou muita gente, né? E, ao mesmo tempo, também trouxe os revés, que é essa falta de conhecimento, essa disparidade de conhecimento, e que mesmo a empresa, se quiser, ela não vai conseguir orientar todas essas pessoas. E aí cabe essa discussão, e essa discussão é muito importante aqui para a gente, porque não só cabe a nós, educadores, que estamos formando pessoas, a angariar pessoas, a buscar pessoas para fazer nossos cursos, porque isso é importante, mas mais importante ainda é o nosso papel como educador de sensibilizar as pessoas para elas mesmas despertarem a consciência
de que estudar aromaterapia é muito importante. E aí eu coloco um ponto de cheque aqui, que eu vejo um discurso de ódio voltado à ingestão de óleos essenciais, que na verdade é uma má aplicação da técnica. Então, existe um discurso de ódio que é transferido para a doTERRA e é um preconceito inevitável a todas as pessoas que vendem doTERRA, como sendo todas colocadas no mesmo saco. Mas eu tenho 4.000 alunas, 90% são consultoras doTERRA e elas são muito responsáveis, certo? Então, a gente precisa colocar os pingos nos is, separar o joio do trigo e colocar que as pessoas e quem elas representam, elas são muito mais do que a empresa em si. Como eu estava falando para o Fábio um dia desse, que eu estive já em Recife, né? Lá tem óleos da Laszlo, obviamente, e certa vez eu estava lá na farmácia, numa farmácia de produtos naturais, e vi o balconista receitando um óleo essencial para uma mulher que estava grávida. Quando eu vi o óleo essencial dela, era proibido. Eu disse, meu amigo, me diga uma coisa, qual é a sua formação? E aí ele disse, eu sou administrador, estagiário em administração, estou aqui. Eu disse, como é que você receitou um óleo essencial para essa pessoa? Como é que você receitou? Ela está grávida, esse óleo é proibido, você sabia? Ele disse, não sabia. Eu disse, pois é, eu fui avisar para uma pessoa, né? Eu disse, olha, esse óleo essencial não é bom não, é sensibilizante, você está grávida e tal, é perigoso. Eu não tive nenhum tipo de raiva da Laszlo, não tem nada a ver. O que ele tem a ver com isso? A falta de informação era do balconista ali. Então, as pessoas têm que ter, principalmente do ponto de vista, eu estou falando aqui, é para os educadores, tá? Não é só para os consumidores, não, é para os educadores, vocês. Poxa, gente, está faltando amor aí na comunicação. As pessoas precisam se sensibilizar. Não é ranço que a gente tem que ter, não é raiva nem ódio, não. A gente precisa realmente sensibilizar as pessoas. Elas estão erradas pelo uso da técnica, eu não vou ter raiva da técnica, eu não vou ter raiva da pessoa, eu preciso me incomodar com a ignorância. E é transbordando sabedoria que a pessoa vai se picada pela bichinha da sabedoria e vai buscar lá, e vai querer realmente transpassar uma indicação correta. Porque eu duvido, eu vou dizer para vocês, eu duvido que tenha uma pessoa que indica um óleo essencial por ingestão, pelo uso tópico, pelo uso inalatório, intencionalmente querendo fazer mal a outra pessoa que ela indicou. Eu duvido. Essa pessoa, ela ama os óleos essenciais, ela fala com amor, ela fala com paixão, ela só tem ignorância sobre o assunto e está indicando errado. Ela está indicando errado, mas ela acredita que é certo. Então, precisa educar essa pessoa. Mas, é mais nesse sentido. Entendi. Professor, então, é importante também deixar claro que a empresa em si, veja bem, eu penso assim, que a empresa, ela, já que ela sabe dessa situação toda no Brasil em relação à questão da ingestão, mas eu acredito que a empresa tenha que se posicionar de uma forma ao ponto de dizer, olha, o que vocês estão fazendo não é o que nós estamos pregando, não é o que nós acreditamos. E aí, você não pode estar dizendo que o óleo essencial da doTERRA é o único óleo essencial do mundo que pode ser ingerido. Isso é mentira. Você não pode estar dizendo que o óleo essencial da doTERRA, se ingerir, vai curar o câncer. Isso é uma mentira. A gente viu isso, a gente está tratando de ciência. Por isso que a nossa escola, a nossa pós-graduação, primeiro que a gente não prega marca de óleo essencial nenhuma, nós educamos as pessoas com uma especialização de alto nível, com professores extremamente capacitados, eles são instruídos a não falar de marca de óleo essencial, nem aparecer nos slides, porque nós não temos partidarismo disso. Nós não vestimos bandeira de empresa nenhuma. O Fábio é meu amigo, é dono de uma empresa de óleo essencial, e ele sabe muito bem disso. Nós deixamos claro para todos os professores, o que nós fazemos e batemos e enfatizamos é na educação com qualidade, com base na ciência, para que as pessoas possam entender e parar de serem levadas pelo que as pessoas estão dizendo aí por fora. Agora, a questão da empresa, eu acho que é importante, né, professor Demian, a empresa se posicionar, talvez, eu não sei se já foi feito isso em relação aos seus consumidores, aos seus fornecedores, consumidores, né, distribuidores do bem-estar, eu acho que é assim que chama, consultores do bem-estar, eu acho que é assim que chama. Então, é importante que a empresa, né, se posicione em relação a isso para que consiga se frear mais um pouco, porque o que a gente vê é gente tomando óleo essencial aí que nem está tomando água, né, professor? Como é mas que é a empresa ela faz isso, né? Ela, dentro dos consultores delas, ela tem a não conformidade que elas vão em cima da não conformidade, às vezes até com anulação mesmo lá daquela pessoa do que esteja falando. E não é ela que diz que é a única empresa que...
pode fazer para gestão, são pessoas que divulgam isso e as pessoas acreditam que é da Aduterra. Tanto é que a Aduterra, você não vê a Aduterra, por exemplo, em televisão, em rádio, tal. É o marketing multinível puro mesmo, né? Então, são as pessoas que levam a informação da Aduterra. E a empresa tem muita, se você entra no site dela, tem muito treinamento, informação. Só não vai quem não quer, né? Mas o tipo de abordagem da empresa as não conformidades né? Isso. E as pessoas que são consultores, elas sabem. E agora o que a gente vê, né? E aí eu vou passar para as professoras, então se o senhor quiser comentar, professor, fica à vontade também, tá bom? O que a gente vê muitas das vezes, e aí eu digo como professor, como educador, desde 2018 nessa área, antes com o curso livre, né? Eu tenho alguns alunos aqui do nosso curso livre, lá no início, e agora como pós-graduação, lato sensu, o que a gente vê na área né, não só quem consome óleo essencial da Aduterra, mas sim de outras empresas também, é a falta, né, e volta para cá, vai fazer o ciclo, a volta do conhecimento. E as empresas, eu quero ver a empresa que realmente capacita de fato para ter o conhecimento que a gente tem aqui quanto terapeuta, um consultor ou um vendedor. Porque o problema não é você vender o óleo essencial, não. O problema não é você ingerir o óleo essencial, o problema não é você inalar o óleo essencial, o problema não é você passar na pele. O problema é quem está indicando tudo isso, quem está instruindo essas pessoas, se ela tem um conhecimento apto, capaz de fazer isso, ou não tem. Porque, por exemplo, você vai para a indústria farmacêutica, o propagandista vai lá perguntar para ele qual é a ação, o mecanismo de ação daquele fármaco. Ele dá uma aula para o médico. Quem entende remédio mesmo é propagandista. Ele vai vender o peixe lá e vende, o médico compra. O pessoal que usa óleo essencial e que induz a ingestão, que diz que é para ingerir, ele não entende da molécula do óleo e não entende do óleo. De fato é isso, o conhecimento é muito raso. Pega os banners que a empresa oferece, né, e entre outras pessoas, e ficam dizendo como se fosse uma bula de remédio. Se a gente for entrar na questão de usar óleo essencial dessa forma, a gente vai alopatizar algo que não é para ser alopatizado. E eu sou contra a alopatização da aromaterapia. Né? Nós somos contra, ninguém aqui é a favor. A gente quer que aqui se estabeleça um senso em relação ao uso consciente e o uso através de uma educação consciente, né, professores? Sim. Queria fazer uma colocação também, né, reforçando o que o doutor Demião colocou, em relação à própria Aduterra. A gente sabe que existe sim o que está em conformidade e não conformidade. Isso é divulgado, todos os consultores têm acesso. Existe punição para quem infringe aí para quem pratica o que está em desacordo, né, com a conformidade da empresa. A própria empresa, para ter uma ideia, não se pode falar em cura de doenças, não se pode falar em doenças específicas. Então, isso existe de fato, né? Existem treinamentos também, enfim, mas é uma infinidade de pessoas, e aí a gente existe uma certa dificuldade, né, de você conseguir, a gente não consegue se responsabilizar pelo que todos vão levar para frente, mas existe todo um movimento para que isso realmente seja dentro de segurança e de uso seguro. Isso é um fato, e é sim uma preocupação da empresa por conta também do mercado, né, tão aquecido, com tantas pessoas fazendo uso e indicando os óleos essenciais, né? Então, isso de fato. E falando, você falou da alopatização, da aromaterapia, de novo, né, a gente comentou aqui, eu vejo os nossos condicionamentos que vêm da medicina convencional, da medicina ortodoxa, e também a gente tem, e também da mesma forma como as pessoas têm um certo condicionamento em acreditar que só o que é ingerido
vai funcionar terapeuticamente, existe também esse condicionamento em relação a um óleo para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, óleo para tudo. E uma coisa que eu particularmente, eu sou educadora também, né? Eu sou professora e eu faço um grande movimento e deixo isso muito claro. Não, por favor, não existe protocolo pronto. Nós estamos falando de saúde. Então, muitas pessoas até, elas vêm me pedir protocolos para determinadas condições e ficam bravas porque eu não passo. Eu falo, gente, é por vocês, é por respeito a vocês que eu não vou passar protocolo para ninguém. Eu preciso entender minimamente o que está acontecendo com aquela pessoa, qual é a necessidade, qual a condição de saúde, uma série de informações para eu fazer um uso seguro e apropriado do óleo essencial, independentemente da via escolhida, né? Porque é claro que a escolha da via mais apropriada também ela vai em função de todo esse contexto terapêutico. Né? Então, assim, também vejo, aqui eu vejo que todos nós estamos fazendo esse movimento, né, contra essa questão de se passar protocolos prontos por aí, receitas. Nós estamos falando de saúde, isso seria realmente uma irresponsabilidade no final das contas. Né? Então, acho que assim, a gente tem grandes avanços e grandes desafios pela frente, né? Mas vejo com muito bons olhos tudo isso, apesar dos grandes desafios que a gente tem, eu vejo um crescimento, né, que está vindo aí com pessoas bastante conscientes, os educadores, né, todos aqui acho que somos educadores, então essa nossa preocupação em levar o conhecimento certo para que as pessoas realmente façam o uso adequado dos óleos essenciais, que, ao meu ver, né, como pesquisador, como usuário, como eles são ferramentas terapêuticas potentíssimas. Eu sempre, para mim são a medicina do futuro. Eu não escondo isso de ninguém, eu falo abertamente, porque para quem faz pesquisa, né, a gente está acostumado a enxergar um horizonte um pouquinho mais além. Então, quando a gente se depara com um potencial terapêutico desses tão grande, encantador, né, e assim, realmente apaixonante. E eu vejo realmente a potência, né? Para mim, a aromaterapia entra sim como a medicina do futuro que já começou. Mas nós temos aí todos esses desafios que nós colocamos aqui com pesquisas, e aí fazendo uma ressalva, né? Também porque eu, como pesquisadora, a gente também tem que entender que nós vamos ter uma diferença em relação a conseguir ter determinados resultados. Uma coisa a gente entender a farmacocinética de um medicamento de farmácia. Outra coisa, a gente querer ter esse mesmo conhecimento para um óleo essencial, que é composto muitas vezes por 300 moléculas diferentes. Então, também em relação a isso, a gente vai ter que alinhar as expectativas para saber que nós vamos produzir resultados possíveis dentro do que é, na verdade, um óleo essencial. E muitas vezes é isso que a gente já colocou aqui. A gente faz uma pesquisa com um composto isolado, mas que muitas vezes, na verdade, não reproduz o óleo essencial em si. E normalmente o óleo essencial tem resultados muito melhores do que um composto isolado, mas para a gente poder avançar na ciência, a gente vai ter que isolar determinados componentes para entender qual é realmente responsável por determinada atividade. Então, na verdade, o que eu vejo? Também vamos precisar construir uma ciência que abarque essa potencialidade toda, que são os óleos essenciais. Então, acho que assim, temos grandes aberturas de caminhos pela frente. E isso, particularmente, eu acho assim, que estamos vivendo um momento extremamente privilegiado nesse sentido. Eu quero trazer uma questão aqui, professor Fábio, o senhor vai já complementa isso, porque a gente tem apenas aí pouco mais de 5 minutos, né? A via oral é a via mais eficaz, professor? Na sua opinião? Não. Deixa eu falar com o professor Fábio, por favor. É a via oral a via mais eficaz? Não necessariamente. Por quê? Porque nós temos ali, no caso da via oral, né, um processo todo metabólico que envolve o fígado, antes desse óleo essencial cair na corrente sanguínea, e aqueles compostos podem ser diminuídos ou podem ser modificados, adquirindo outras características e funções. Então, em muitos casos,
a inalação ou uso tópico pela pele permite que os compostos entrem no organismo de forma mais íntegra e consigam alcançar um nível de resultado superior. Por exemplo, o aldeído cinâmico da canela. Se eu fizer ingestão, grande parte dele vai ser modificado pelo citocromo no fígado e vai virar ácido cinâmico. Então, nós não temos mais aldeído cinâmico agindo, a gente vai ter ácido cinâmico. Pela inalação, esse processo é minimizado. E isso vai acontecer com diversos outros óleos. E, além disso, a gente tem as interações também que acontecem de metabólicas, né, dentro do próprio organismo, né, que é algo que a gente tem que ter muito conhecimento e responsabilidade na hora de prescrever um óleo essencial. Por exemplo, hortelã-pimenta é um óleo essencial inibidor de várias enzimas do grupo do citocromo, que é um grupo de enzimas metabólicas, né, de xenobióticos, até mesmo dos próprios óleos essenciais. Um indivíduo que esteja tomando uma medicação psiquiátrica, se ele faz uso concomitante de hortelã-pimenta, por exemplo, via oral, o hortelã-pimenta vai inibir no vidro intestinal, que é a primeira etapa onde o citocromo está presente para degradar a medicação, ele vai inibir, vai deixar a medicação entrar inteira. E aí vai fazer essa inibição também no fígado. Então, o medicamento que era para agir nessa porcentagem vai agir nessa. E o indivíduo pode ter uma sobrecarga daquela medicação na corrente sanguínea. Então, tem todos esses contextos que têm que ser muito bem analisados, estudados, na hora de prescrever, porque isso envolve a questão da individualidade da pessoa. E a falar também, né, da questão, você falou bem da questão da metabolização, mas você tomar, por exemplo, que nem as pessoas falam, tomar óleo essencial com água, por exemplo. Isso é erroneamente. Morfologicamente falando, se você espera uma ação farmacológica, né, e uma boa biodisponibilidade, que a gente está falando é isso, a biodisponibilidade para atingir os alvos correspondentes, nós precisamos ter um entendimento que, ao chegar no estômago, é um pH. Ao chegar lá no duodeno, é outro pH. E a molécula, a depender de como esteja o indivíduo, né, se ele estiver muito ácido, a gente pode dizer assim, o pH muito alterado, a depender da alimentação e entre outras coisas, né, se o paciente for fumante, ingere bebida alcoólica, e entre outras coisas, isso pode ser potencializado. E como é que essa molécula vai estar biodisponível pela via oral, da forma que se espera, se ainda passa pelo efeito de primeira passagem no fígado, que qualquer molécula vai passar por via oral. Então, assim, é algo que tem que ser pensado, porque é o que eu falo numa aula que eu dou de introdução, quando eu vou falar sobre vias de uso dos óleos essenciais, eu falo que a via oral, ela, longe de ser a melhor opção de uso do óleo essencial, a depender da necessidade. Concorda? Professor Demião, o professor quer falar? Professor, pode falar. Só um adendo do que o Fábio falou, mais uma vez o conhecimento está perfeitamente encaixado, porque se a gente sabe que o óleo essencial vai interagir com o citocromo, que vai degradar o medicamento, fica claro agora com o conhecimento que podemos diminuir a dose do medicamento junto com o óleo essencial e vai ter o mesmo efeito terapêutico. Exatamente. Inclusive tem uma patente realizada com vários óleos essenciais, onde entre vários eles o hortelã foi o mais eficaz para esse processo de inibição, que o foco da patente era justamente em cima de recursos com base de terpenos para medicações, onde a medicação, junto com o terpeno na hora da ingestão, poderia ser reduzida para minimizar os efeitos colaterais. Conhecimento profundo liberta. Professor Demian, por favor. Perfeito. Em relação à ingestão, se a gente pensar, por exemplo, nas medicações tradicionais, como elas são feitas, pesquisa com essas medicações, elas são feitas no adulto. Então, a gente tem que pensar o seguinte: é feito um cálculo para saber qual a dosagem em criança, porque não é feito pesquisa em criança, é feito um cálculo também no idoso. Tá? Então, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a função do idoso, quando a gente vai usar do idoso, a função do fígado já diminuiu, a função do rim dele já diminuiu, que ele tem alteração de absorção intestinal. Então, a gente tem que ter os cuidados, a gente está falando aqui de populações especiais. Mas bora pensar numa pessoa padrão, dentro de 70 quilos, tal. A ingestão de óleos essenciais, por exemplo, para o microbioma intestinal, quando a gente fala de microbiota e microbioma, a microbiota é aquelas bactérias que a gente tem do bem. O microbioma é o ambiente onde ela está, dentro do intestino. Então, quando você faz a ingestão de óleos essenciais, você consegue melhorar o microbioma, você consegue
matar bactérias patogênicas, e isso aí tem muitas pesquisas em relação a isso, fungos, então você resolve disbiose, né? Você consegue resolver a disbiose, você consegue cicatrizar o intestino, mas lógico, usando na cápsula correta, na dosagem correta. Então, você consegue, não tem meio mais eficaz do que você fazer a ingestão para esses casos, né? Mas lógico, você tem que pensar como é que está o fígado daquela pessoa, se está usando medicações, qual o horário da medicação para você fazer longe daquela medicação, se não vai ter uma interação medicamentosa. Então, a ingestão, ela pode ser a principal indicação para determinadas patologias, só que a gente tem que pensar também em relação a como é que está o fígado e as populações especiais. E, principalmente, em tempo definido, né? Se você quer resolver, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, se você lógico, não é o óleo essencial sozinho, você tem que mudar a alimentação, você tem que melhorar o estresse, você tem que desbiose intestinal, o próprio fígado, você tem que pensar no fígado. Então, não é o óleo essencial que vai resolver a síndrome do intestino irritável, mas é um suporte a mais para você resolver. Aí, no caso, nesses casos gastrointestinais, o óleo essencial, ele pode ser, sim, a melhor via. Eu concordo com o que os colegas já colocaram, principalmente para essas condições aí de trato gastrointestinal. Não vou negar, na minha visão, de tomadas, né, com o conhecimento correto, realmente é a via mais efetiva. E eu, particularmente, fico bastante e positivamente impressionada com a quantidade de trabalhos que estão surgindo, muitos em modelos animais ainda, alguns em humanos, mas com essa possibilidade de se utilizar óleo essencial para uma modulação positiva da nossa microbiota intestinal. Porque a gente sabe, né? Bom, eu como imunologista, né, que é dali que parte a nossa imunidade grandemente, assim, a maior parte, evidentemente, e é um grande direcionador da nossa saúde geral. Então, quando a gente pensa em eixo intestino-cérebro, as possibilidades que se abrem, né, a partir de se cuidar do intestino e se modular adequadamente a microbiota. Então, esses trabalhos científicos que estão surgindo, estão apontando caminhos, para mim, na minha opinião, agora sem precedentes na direção terapêutica, realmente. Então, para determinadas condições, eu sim defendo a ingestão de óleos essenciais, desde que se saiba como fazer o uso seguro, evidentemente. Perfeito. Do contrário, jamais, né? Então, e para se fazer uso seguro dessa via, o conhecimento, ele é aí talvez maior, a gente tem que ter um maior conhecimento em relação às outras vias, por conta do que a gente já colocou aqui. Então, possibilidade de interação com enzimas que fazem a metabolização dos medicamentos sintéticos. Hoje a gente pega, como eu já coloquei aqui, pessoas que fazem uso de um número enorme de medicamentos, então isso tem que ser levado em consideração, né, quando a gente faz uso de óleos essenciais, principalmente pela ingestão. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, chamando a atenção, a gente falou muito de trato gastrointestinal, mas existem aí alguns aromaterapeutas que defendem a ingestão pontual, tá? Para outras condições do trato urinário, por exemplo, trato respiratório, algumas condições em nível cerebral também. E aí eu acho muito curioso, porque eu particularmente sempre falo da inalação, e para mim a melhor via quando a gente quer pensar em questões que envolvem não só questões emocionais, principalmente questões emocionais, vamos colocar assim, mas o Silexan, que é aquele medicamento, né, que é óleo essencial de lavanda, que é utilizado desde 2010 na Alemanha, e é a ingestão, né, de óleo essencial de lavanda para se tratar condições de ansiedade generalizada. Então, não seria via que eu defenderia para essa condição. Perfeito. Mas daí, o Silexan muito estudado, com resultados muito bonitos, e assim, acho que
o óleo essencial de lavanda deve ser cientificamente o mais estudado, inclusive, e com resultados que nos mostram cada vez mais a segurança. E é só para colocar essa possibilidade também, que às vezes a gente não considera assim tão comum, mas que querendo ou não, a gente também abre, né, outras possibilidades aí também para a ingestão. Perfeito, tá? professora. Então, obrigado. Professor, nós já demos 10 minutos de tolerância, tá bom? Nós vamos ter que encerrar, tá bom? Eu peço que as falas sejam tanto quanto breves. Agora, nesse momento, a gente vai fazer... o professor Fábio pediu a palavra, nós vamos depois fazer a consideração final, tá bom? Por favor, professor. Tá, eu não poderia sair dessa mesa redonda, né, sem trazer uma dor do mercado de aromaterapia do Brasil inteiro, que gerou também essa polêmica e fortaleceu ela nos últimos anos. Bom, vou contar primeiramente um pouquinho da minha história com relação à questão da ingestão, né, juntamente com o mercado, e depois eu vou entrar nessa etapa que eu não gosto de entrar em questões de marcas, mas eu não tenho como não deixar de tocar na questão da Duterra, né? Lá atrás, quando eu comecei o meu trabalho, né, ensinando as pessoas a ingerirem óleo essencial, né, e como fazer isso, eu fui literalmente martirizado no Brasil. Eu não sei como que eu estou aqui, porque era para mim ter sido queimado na fogueira, né? Mas com muita paciência, talvez porque na minha adolescência eu fui uma pessoa que meditou muito, sempre tentou buscar a sua iluminação, e eu fui muito diplomata. Então, eu busquei trazer as pessoas de uma forma mais próxima, para poder modificar um pouco. Eu acho que a gente não consegue evoluir em nenhum sentido se não tem diálogo e se não tem amor, né? E um casamento, ele acaba quando não tem amor e o diálogo acaba, né? Então, eu tentei fazer esse trabalho no primeiro congresso que eu organizei em 2012, para que eu pudesse ser amparado pela forma que eu ensinava. Eu precisei de trazer o meu advogado da França, que foi o Dr. Daniel Penuel. Dr. Daniel Penuel chegou no Brasil, ministrou as 2 palestras dele no congresso, que foram fantásticas, e depois nós tivemos um curso onde ele ensinou a ingerir óleos essenciais para muitas pessoas que eram contra essa metodologia de uso, ensinou a fazer uso de supositórios com óleos essenciais, entre diversas outras coisas. Hoje ele não viaja mais, infelizmente, mas foi uma bênção nós termos tido a presença ilustre dele no Brasil. Depois daquele momento, eu percebi que houve uma mudança no Brasil em como as pessoas se posicionavam. Eu, até então, era martirizado e, de repente, eu senti um pouco mais de respeito pelos meus colegas, né, a quem eu gosto muito, todos eles, e eu tenho uma amizade realmente muito profunda. E eu acredito que, assim, a forma como cada pessoa entende uma forma de uso ou acredita é uma fase de um momento do aprendizado dela. Então, eu poderia ter, talvez, me formado mais na aromaterapia inglesa e ter sido uma pessoa com um pouco de preconceito para a ingestão naquele momento. A minha caminhada foi um pouco diferente, né? Então, eu busquei um outro caminho, mas, com o passar do tempo, isso foi melhorando. Quando houve a chegada da Duterra no Brasil, que, como o Vitor falou, realmente teve uma importância muito grande para a disseminação, para a popularização da aromaterapia, houve um receio muito grande por todas as marcas do que ia acontecer, né? Porque todas as marcas, todos nós que somos empresários no Brasil, a gente passa por uma dificuldade muito grande. Ser empresário no Brasil e constituir uma empresa é um grande desafio. Se a sua empresa passar de 2 anos... é um milagre, porque aqui é tudo contra. Então, eu entendo, né, a preocupação de todos os colegas, entendi em relação a essa situação. Será que nós vamos falir? O que vai acontecer? Porque nós não temos milhões de dólares ou bilhões de dólares para conseguir segurar as pontas. E a iniciativa privada do Brasil, ela é muito importante, vejam, não querendo me vangloriar, mas por conta de cada frasquinho de óleo essencial que eu fui vendendo ao longo dos anos, por ser uma pessoa muito idealista, eu construí uma editora que trouxe vários livros e conhecimento para o Brasil e mudou a realidade do Brasil na aromaterapia. Antes da editora era uma coisa e agora, depois da editora, é outra. E eu estou com outros livros muito mais fortes do que já foram publicados, porque eu soltei a parte mais light que vão vir. Isso vai enaltecer o conhecimento no país num patamar que até então a gente não viu. E, com relação a esse ponto todo, né, voltando lá atrás, se eu tivesse sido massacrado, não conseguido crescer como empresa com cada um daqueles frasquinhos, a editora não existiria
e hoje a gente não teria esses livros abençoando o país. Então, de certa forma, eu peço assim, as pessoas que são, né, da do Terra, eu tenho pessoas que são extremamente fiéis a Lázaro, amam ela e não compram nenhuma outra marca. Assim como tem as pessoas que são extremamente fiéis a do Terra, são extremamente fiéis a Terra Flor, a Uxadias, a Baissâmia, diversas marcas de muitos que são amigos meus. Mas eu peço que cada uma dessas pessoas se abra também a uma outra realidade, a outra marca, a conhecer um outro lado. Por exemplo, eu, ao longo dos anos, tentei desenvolver um trabalho com inúmeros produtores brasileiros e introduzir no Brasil a maioria dos óleos essenciais de plantas nativas que o Brasil veio conhecendo ao longo dos anos. Se talvez eu tivesse um receio por parte das pessoas que acreditavam nas outras marcas, esse projeto nunca teria acontecido. Muitos óleos que tem no Brasil não teriam chegado, né? Então, concluindo aqui, para a gente não estender muito, quando a do Terra, então, entrou no Brasil, nós tivemos, não por parte da do Terra, tá? Deixando isso bem claro, mas por parte agressiva dos vendedores da do Terra, dos consultores, um posicionamento muito injusto e muito, acho que vou usar uma palavra bem pejorativa, tosco, né? Onde a gente começa a ver pessoas postando na internet o óleo da do Terra e o óleo da Lázaro, o óleo da Terra Flor, da Uxadi, e criticando essas outras marcas, destituindo o mérito que elas têm no Brasil, né? E, de certa forma, isso criou uma mágoa muito grande por todas as marcas no Brasil, e isso foi entendido como parte da do Terra, porque a do Terra não se posicionou a nível nacional em relação a isso que estava acontecendo, por parte dos seus seguidores, né, das pessoas que amam a marca, e estavam fazendo isso com as demais marcas do próprio país onde elas nasceram. Então, esse posicionamento, ele ascendeu dentro da Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia, a qual eu também faço parte, e houve, então, uma comoção interna dentro da Abraroma com todos os aromaterapeutas que são os mais antigos do Brasil, né? Então, é só para vocês entenderem por que a questão da ingestão ela se tornou uma dor e houve um posicionamento agressivo, porque ele nasceu a partir disso. A partir do momento em que houve essa postura comparativa e agressiva, né, de muitos vendedores, e a partir do momento em que as pessoas começam a usar os óleos essenciais de forma irresponsável, prescrevendo assim de qualquer maneira, tanto como eu faço parte do comitê científico da Abraroma, como eu tenho loja, eu tenho clientes, né, eu conheço muitas pessoas, sempre chegam informações de pessoas se intoxicando com óleos essenciais. Óleos essenciais que era para se tomar 3, 5 gotas, 3 vezes ao dia, com as pessoas tomando 20, 30 gotas, e que não poderia ser tomado daquela forma. Então, esses casos de intoxicação circulam, vão chegando, e eles vão gerando um problema, né? Elas vão gerando uma comoção, porque isso não consegue ser resolvido a nível nacional. Porque para que isso possa ser resolvido nacional, novamente eu volto a dizer, há necessidade de posicionamento das marcas, talvez de uma forma um pouco mais ampla, né? Eu sei que há um trabalho com quem segue está próximo, mas esse impacto ele está acontecendo de uma maneira um pouco mais distante. Então, muitas pessoas, até professores próximos meus, alunos e amigos que antes ensinavam as pessoas como ingerir óleos essenciais, eu comecei a ver ao longo do tempo eles fazendo postagens brigando contra a ingestão de óleos essenciais. E eu até peço para eles que, quando a gente for fazer uma postagem sobre o assunto, que nós façamos uma postagem educativa. A questão não é não poder ingerir óleo essencial, a gente sabe que pode. A questão é como ingerir, não exceder, não fazer mal ao próximo. Esse que é o posicionamento que tem que se ter. E não ir ao extremo do oposto, da polarização, e começar a atacar uma prática que até muitos deles faziam, né? Então, esse eixo de equilíbrio ele é necessário hoje no Brasil, é uma coisa essencial que eu enxergo para que a aromaterapia ela consiga caminhar. Se fosse depender de muitos colegas, talvez eu não estivesse aqui, né? Porque muitos colegas tinham receio de eu estar aqui, por conta de talvez essa mesa aqui desse local ser um local que só ia se falar de do Terra, né? Tinha esse receio, mas é um receio que assim não adianta eu me posicionar, não vou lá e não vamos bater um papo, porque sem chegar lá e conversar com as pessoas, independente se é do Terra, se é o Uxadi, se é Terra Flor, quem quer que seja, sem ter o diálogo a gente não consegue crescer.
não consegue avançar. Então, essa transformação de pensamento, né, essa mudança por parte, né, das pessoas que vendem uma ou outra marca precisa ocorrer se nós queremos que essa área evolua, levando o bem maior para a humanidade, que é a cura. Tá? Perfeito, professor. Salve de palmas. Então, obrigado, professor, por suas considerações. Obrigado aos demais professores aqui presentes. As professoras, né, belíssimas professoras aqui no nosso YouTube, aqui no nosso stream. Obrigado por tudo. Eu queria rapidamente só agradecer ao público que está nos assistindo, mais de 600 pessoas aí nos assistindo agora, e ficou conosco até esse momento. Agradecer aos nossos colegas, né, que estão aqui também no auditório, participando desse momento, e dizer que é isso, gente. O que precisamos fazer é nos unir. O amor que nos une é muito maior do que o ódio que quer nos afastar. Então, essa situação, a gente já viu que é possível a utilização dos óleos essenciais pela via oral. Então, contra fato não existe argumento, mas é unânime entre as pessoas que o que precisa ser feito é algo com um direcionamento baseado no conhecimento. E se não tiver o conhecimento, não adianta, né? E nesse sentido, a gente coloca aqui Aromas à Terra. Nós, como empresa, quando elaboramos toda a grade curricular da nossa pós-graduação, professores, nós tivemos o cuidado de pegar ponto a ponto e mostrar que, através de um conhecimento, por professores que detêm realmente esse conhecimento, é possível se praticar uma terapia da forma correta. Nós fizemos isso a partir de cursos livres que nós iniciamos, e hoje nós estamos com a pós-graduação Lato Sensu, com o reconhecimento aí e autorização do MEC, porque hoje nós somos polo da Unifatec do Paraná, aqui no estado do Ceará. E nós temos esse respaldo da Unifatec, e graças a Deus nós estamos caminhando já para a 3ª edição da nossa pós-graduação em aromaterapia, né? Uma pós-graduação Lato Sensu, e que a maioria desses professores que estão aqui, né, fazem parte também dessa grade curricular, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, professores, e em nome da Aromas à Terra, pela presença, por esse bate-papo, por esse acolhimento, tá certo, professoras?